27 de outubro de 2020, 19 horas e 20 minutos. É a aula sobre o processo legislativo ordinário e sobre lei complementar e lei ordinária. Gente, então presta bastante atenção, porque na aula de hoje eu vou falar do processo legislativo das leis, bem conhecido como processo legislativo ordinário, tá ok? Esse processo legislativo serve tanto para as leis ordinárias quanto para as leis complementares, tá? A única diferença aqui para aprovar um projeto de lei entre lei ordinária e lei complementar é com relação ao quórum exigido para aprovação. Mas, fora isso, o processo legislativo é o mesmo. E aí, eu vou precisar de bastante atenção de vocês. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que no processo legislativo ordinário, no âmbito da União, como o Poder Legislativo da União ele é bicameral, então nós vamos ter casa iniciadora e casa revisora. E o papel dessas casas são distintos, tá? E eu quero que vocês aprendam isso. Então, por isso que eu vou precisar do máximo da atenção de vocês nessa aula, para que vocês consigam identificar, tá, quais as principais diferenças entre o papel da casa iniciadora e da casa revisora. Tá ok? Bom, o projeto legislativo ordinário das leis, ele vai ter início com a propositura de um projeto de lei. Seja projeto de lei ordinário, seja projeto de lei complementar, o processo legislativo se inicia com a propositura, ou seja, com a iniciativa. Quem tem a iniciativa para propor um projeto de lei? A rigor, qualquer deputado, qualquer senador ou comissão do Senado, da Câmara dos Deputados, o presidente da República, até mesmo a população, né, por iniciativa popular, pode propor leis, tá ok? Existem algumas leis que tratam de alguns assuntos que somente o presidente da República pode propor, tá ok? Eu tinha uma aula que eu ia falar isso para vocês detalhadamente. Eu só agora percebi que eu acabei passando e não falando disso para vocês. Então, quando vocês forem estudar a apostila, lá na apostila, vocês vão ver que existe um capítulo do livro recomendado para vocês lá, que eles falam da iniciativa popular, tá? Porque agora não dá mais tempo para eu voltar e falar para vocês sobre a iniciativa. Então, aí vocês vão ter que dar uma lida lá para vocês verem como é que se dá a distribuição da iniciativa, tá? A iniciativa ela pode ser geral, a iniciativa ela pode ser exclusiva do presidente da República, ela pode ser concorrente entre o Procurador-Geral da República e o presidente, tá ok? Então, isso aí eu peço que vocês dêem uma olhadinha lá. Olha aqui, tá vendo? Iniciativa e casa iniciadora. Aí, aqui no texto, vocês vão ter um capítulo falando só sobre a iniciativa, tá ok? Deixa eu ver onde é que está ela aqui. Eu acho que é mais para frente. Mas tem aí falando para vocês sobre isso, tá ok? Bom, hoje, então olha só, proposto um projeto de lei, a sua análise do projeto de lei vai ter início na casa iniciadora. Quem será a casa iniciadora? A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal? O que vocês acham? A Câmara. Sempre? Então, a resposta é sim. A rigor, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Porém, se o projeto de lei for proposto por um senador da República ou por uma comissão do Senado Federal, aí, nesse caso, a casa iniciadora vai ser o Senado Federal, entenderam? Se a propositura for do presidente da República, por iniciativa popular, do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em todos os casos, a casa iniciadora, em todos estes casos, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados.
A casa iniciadora somente será o Senado Federal se o projeto de lei for proposto por um senador da República ou por uma comissão do Senado Federal. Agora, se o projeto de lei for proposto por uma comissão mista, vocês sabem o que é uma comissão mista? Comissão mista é aquela composta a metade de senadores e a metade de deputados federais. Se a comissão que propõe o projeto de lei for mista, então aí uma vai ter a casa iniciadora como a Câmara dos Deputados e a outra vai ter como casa iniciadora o Senado Federal. Aí vai ser alternado, tudo bem? Tá ok? Entenderam isso? Então, na grande maioria das vezes, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Mas nada impede a casa iniciadora ser o Senado Federal. Ok? Desde que o senador da República, uma comissão do Senado, propõe um projeto de lei. Como, aliás, foi o caso do novo Código de Processo Civil, que ele foi proposto por uma comissão do Senado Federal. Tá ok? Gente, quando o projeto de lei cai na casa iniciadora, antes dele ir para o plenário, ele tem que passar pelas comissões permanentes. As comissões permanentes, na verdade, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça e temos as comissões temáticas. Ok? Então, o que faz a Comissão de Constituição e Justiça? Ela faz um controle prévio de constitucionalidade daquele projeto de lei. Não sei quem que deu para vocês aí controle de constitucionalidade, né? Mas o controle de constitucionalidade ele pode ser prévio, ele pode ser repressivo. O controle de constitucionalidade vai ser repressivo quando ele é exercido após a lei estar pronta. Mas ele também pode ser prévio. Por quê? Porque o projeto de lei já pode sofrer um controle de constitucionalidade. Então, é o que ocorre na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça ela vai analisar se o projeto de lei é ou não constitucional. Aliás, as comissões de Constituição e Justiça, geralmente, elas são compostas por pessoas muito ligadas ao direito, tá ok? Por quê? Porque são pessoas que têm conhecimento jurídico para analisar se aquele projeto de lei é ou não constitucional. Agora, fora as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei também tem que passar pela comissão temática. Olha aqui, ó, comissões temáticas, ó, Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Comissão de Ciência e Tecnologia, Cultura, Defesa do Consumidor. Olha quantas comissões tem na Câmara dos Deputados. Comissão de Educação, Direitos Humanos, Desenvolvimento Urbano, Finanças e Tributação, Legislação Participativa. Vejam, tem várias comissões. Então, olha só, todos os projetos de leis passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e vai passar por uma comissão que tenha ligação com o tema, tudo bem? Então, se você estiver tratando de um projeto de lei que aumenta a carga tributária, além de passar pela Constituição e Justiça, vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação também. Se for um projeto de lei que trata da defesa do consumidor, além de passar da Comissão de Constituição e Justiça, vai passar pela Comissão de Defesa do Consumidor e por aí por diante, entendeu? O projeto de lei não vai passar por todas as comissões temáticas. Ele passa por uma comissão temática, que é ligada ao tema que é tratado no projeto de lei, e pela Comissão de Constituição e Justiça. Tá ok? Se, após passar pelas comissões, o projeto de lei for rejeitado pelo plenário da Casa Iniciadora, então, se o plenário da Casa Iniciadora rejeitar o projeto de lei, ele será arquivado. E vai se aplicar a ele o princípio da irrepetibilidade. Ou seja, o tema tratado no projeto de lei rejeitado pela Casa Iniciadora só poderá ser objeto de outro projeto de lei na sessão legislativa seguinte,
ou seja, no ano seguinte. Só que, diferentemente do que ocorre para a emenda à Constituição, onde o princípio da repetibilidade lá é absoluto, aqui o princípio da repetibilidade é relativo. Por quê? Porque o artigo 67 da Constituição Federal aduz que a matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Ou seja, a irrepetibilidade no projeto de lei é relativo, porque a maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal poderá derrubá-los. Tudo bem? Entendido ou não? Bom. Sim. Professor, até não vou saber falar a informação por completo, porque eu passei a ouvir no jornal e fiquei meio sem saber como que ficaria. Eu ouvi no jornal da intenção de uma nova Constituição. Não sei se o senhor chegou a ver sobre isso. Isso é constitucional, né? E aí... Oi? Isso é completamente constitucional, né? Não entendi. É crime, né? Isso é crime. Então, mas aí nessa situação... Sim, então, aí eu olhei isso e falei, nossa, mas peraí, o que está acontecendo? Tô meio perdido no tempo, quando aconteceu isso? E aí eu fiquei meio assim, mas como assim? Como que eles estão tentando aprovar essa ideia? Como, por exemplo, o senhor explicou agora que vai, em questão de projeto de lei, passa por algumas casas específicas. E nessa situação? Bom, na situação, você vai revogar essa Constituição e vai colocar outra. Não existe previsão legal para elaborar uma nova Constituição. Lembra que eu falei lá passada para vocês que o poder constituinte originário ele é com uma cláusula pétrea implícita? Lembra disso? Quando eu falo que o poder constituinte originário é uma cláusula pétrea implícita, é exatamente para se evitar isso. Essa conversa aí de fazer uma nova Constituição. Mas vira e mexe, esse papo vem à tona, tá? Um país que teve várias constituições, né? Mas eu acho isso inconstitucional. Inclusive, eu acho que o presidente da República, só dele cogitar isso daí, ele já comete crime de responsabilidade. Porque quando ele vai tomar posse, ele jura obedecer à Constituição, concorda? Sim. Agora, no Chile, eles acabaram de aprovar um plebiscito para fazer uma nova Constituição. Esse final de semana foi aprovado no Chile o plebiscito, eles vão fazer uma nova Constituição. Só que o Chile, gente, ele não fez uma nova Constituição depois da ditadura, entendeu? Aí tem uma diferença. Depois da ditadura Pinochet lá no Chile, eles fizeram duas grandes emendas, reformas da Constituição. Mas eles não fizeram uma nova Constituição. Aí começa aquela... Foi. Não, desculpa. Foi isso que eu vi hoje também. O Ricardo Barros, ele defende que tem que ter uma nova Constituição para o país, né? Que traga mais deveres aos cidadãos, porque garantia já tem muitas. Só que a maioria está sendo contra, porque isso mesmo, ele alegou que no Chile teve o plebiscito, que aqui poderia ter também, só que, primeiro, que praticamente em ano de eleição não está mexendo com isso e tem muita reforma ainda para fazer e não foi feito. Como que vai fazer uma nova Constituição? Então... Veja bem, você falar em fazer uma nova Constituição, isso é completamente constitucional, entendeu? Isso é inconstitucional. Agora, se a sociedade embarcar isso aí, derrubar essa Constituição e fazer outra, veja bem, né? Quem é que vai defender? Aliás, eu costumo dizer que quem vai defender a Constituição somos nós, que estudamos o direito e sabemos a importância disso, entendeu? Agora, tem gente que acha que a nossa Constituição é uma porcaria, que traz muitos direitos, poucos deveres, que está acabando com o país, enfim. Tem para tudo, entendeu? Só que é inconstitucional, tenho certeza. Eles nunca leram.
Essa é a realidade. Quem fala que quer derrubar a Constituição nunca nem leu a Constituição. É bem provável, viu, Ana? É bem provável. Exatamente o que, professor, esse Ricardo Barros aí, ele fala que a nova Constituição, a nossa atual Constituição, ela só tem direitos para ele. É o que ele deixou claro aí, ao dizer que quer reunir um novo plebiscito para ver uma nova Constituição. Mas ele também falou em parlamento, né? Então, é uma ameaça à democracia. Ele acabou falando em parlamento, alinhadinho ali com o presidente. Então, veja bem, você falar em uma nova Constituição é algo inconstitucional. Agora, o Brasil já teve 8 constituições. Quer derrubar mais uma? Entendeu? Eu particularmente entendo que é inconstitucional. Agora, se vai derrubar, se vão subir lá e derrubar, e daí é uma outra história, entendeu? Mas eu não tenho dúvidas do que fazer uma outra Constituição é inconstitucional. Mas o Brasil, né, é o país da jabuticaba, entendeu? Aliás, o presidente da República, quando tomou posse, ele não jurou obedecer a Constituição? Não está escrito lá? O que diz o livrinho? Vamos ver o livrinho aqui. Conhece o livrinho? Ó, vamos ver o livrinho. O que o livrinho fala aqui pra gente? O livrinho ele vai dizer, entendeu? Que tem que respeitar a Constituição. É dever do presidente da República respeitar a Constituição. Agora, se o presidente da República vai lá e fala que vai fazer uma nova Constituição, não sei nem se ele chegou a falar isso, né? Mas, enfim. Na verdade, ele fica instigando só, né? Por enquanto. Eu acho que ele não pode, entendeu? Igual ele fez o negócio de derrubar o veto dele, né? Ele tá fazendo parecido, instigando só as pessoas. Então, entendeu? Porque ele até, em uma entrevista, ele chegou a falar, né? Que os militares podem derrubar. Mas bom, que pode, já derrubaram, né? Várias vezes, entendeu? Ó, são crimes. Tá olhando aqui? Qual é o artigo mesmo? Desculpa. Não enxerga. Artigo 85 da Constituição. Obrigada. São crimes de responsabilidade. Os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Aí, ó. Aqui, ó. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Então, especialmente contra. Aí vem aqui os incisos. Está aqui, ó. Qualquer ato do presidente da República que atente contra a Constituição Federal é crime de responsabilidade. É dever do presidente da República, tá? Prezar pela Constituição. Ele não pode falar isso. Agora, se o Exército vai lá e vai tomar o poder, entendeu? Se o povo vai sair na rua e vai exigir uma nova Constituição, não sei. Só que aí é uma revolução, concorda? Aí tem que ter uma revolução, porque eu não posso simplesmente chegar e ter uma nova Constituição. Tudo bem? Entenderam aí? Bom, então vamos lá. O projeto de lei de iniciativa foi para a Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora. Passou pelas comissões e foi rejeitado. Ele vai ser arquivado e vai se aplicar o princípio da irrepetibilidade relativa. Agora, se o plenário da casa iniciadora aprovar o projeto de lei, ele vai ser encaminhado à casa revisora. E a casa revisora, gente, também tem as comissões, também possui uma comissão de Constituição e Justiça e também possui comissões temáticas. Então, o projeto de lei, quando cai na casa revisora, ele vai passar pelas comissões temáticas e depois vai para o plenário. Agora que vem o X da questão. Se a casa revisora aprovar o mesmo texto aprovado pela casa iniciadora, o projeto de lei segue para a sanção do presidente da República. Fechou? Se a casa revisora rejeitar o projeto de lei, ele vai ser arquivado e vai se aplicar o princípio da irrepetibilidade relativa. Fechou? Agora, o que acontece se a casa revisora aprovar o projeto de lei, mas com emendas?
Tem que voltar para a primeira casa. Mas para a primeira casa, para fazer o quê, Ana? Para votar se concordam com as emendas ou não. Então, vejam bem. Se a casa revisora, Tudo da lei, quer dizer. se a casa revisora aprova o projeto de lei já aprovado pela casa iniciadora com emendas, o projeto de lei volta para a casa iniciadora, mas a casa iniciadora só vai deliberar sobre as emendas. A casa iniciadora vai dizer se aceita ou não as emendas, entenderam? E se a casa iniciadora aceitar as emendas, então o projeto segue para a sanção do presidente da República. Mas e se a casa iniciadora não aceitar as emendas? O que acontece? Vai ser arquivado? É arquivado o Não. projeto? Não. E é aí que está o X da questão. Se a casa iniciadora não aprovar as emendas feitas pela casa revisora, o projeto de lei, tal como aprovado pela casa iniciadora, é que segue para a sanção do presidente da República. E as emendas feitas pela casa revisora ficam de lado. Entenderam o papel preponderante da casa iniciadora? Ah, agora sim. Dúvidas? Não. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? O novo Código de Processo Civil, ele foi aprovado, a casa iniciadora foi o Senado Federal, porque quem propôs o projeto foi uma comissão do Senado Federal, formada por vários juristas notáveis. Então, eles fizeram o projeto do Código de Processo Civil e encaminharam para o Senado. O Senado aprovou, casa iniciadora. Aí foi para a casa revisora, Câmara dos Deputados. Chegou na Câmara dos Deputados, o projeto foi completamente desvirtuado. Inseriram um monte de emendas, mudaram um monte de coisa. Aí, quando voltou para o Senado, o que o Senado fez? Podou muito daquilo que tinha sido mudado na casa revisora. Porque eles entenderam que aquelas alterações feitas na casa revisora alteravam demais o sistema planejado pela casa iniciadora. Tudo bem? Entenderam isso? A mesma situação foi narrada pelo Fábio Lyoa Coelho quando ele fez o projeto da lei de falência, a nova lei de falências. Ele falou que fez um projeto de nova lei de falência, apresentou ao Senado, o Senado aprovou e foi para a Câmara dos Deputados. Quando voltou da Câmara dos Deputados, voltou um monstrengo. E aí eles podaram muito do que tinha sido mudado lá. Tudo bem? Vejam, a casa iniciadora, no processo legislativo das leis, possui um papel preponderante frente ao papel exercido pela casa revisora. Veja, no projeto de emenda à Constituição, isso não ocorre. Porque no projeto de emenda à Constituição, o texto tem que ser aprovado pelas duas casas, lembra disso? Então, gente, toma cuidado com isso, tá? Porque no projeto de emenda à Constituição, não há essa conversa de casa iniciadora e casa revisora. No projeto de emenda à Constituição, o texto tem que ser aprovado pelas duas casas. Tudo bem? Se uma casa não aprovar o texto, ele vai para o arquivo. Se uma casa aprovar o texto com emenda, volta para a emenda. Mas se a emenda não for aprovada, era arquivado. Tudo bem? Pois não. Professor, voltando para a primeira casa com a emenda, ela pode concordar com parte das emendas que for aceita? Ou ela concorda com tudo ou com nada? Não, pode concordar com parte das emendas. Aí a parte das emendas que ela concordou vai para o presidente da República. A parte que ela não concordou cai, entendeu? Beleza. Entendeu? Professor, boa noite. Eu acho que o senhor já tinha falado isso, mas eu entrei um pouquinho depois. A casa iniciadora sempre vai ser o Senado? Não.
Geralmente, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. A casa iniciadora só vai ser o Senado Federal se o projeto de lei for proposto por um senador da República ou por uma comissão do Senado. Ou, se proposto por uma comissão mista, é alternado. Uma vez é o Senado, outra vez é a Câmara. Ah, entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Entenderam isso aí? Professor, a casa revisora... Pois não. Professor, a casa revisora não pode fazer nada em relação a isso? Só é vetada a parte que eles não querem passe, que foi feita pela casa revisora e acabou? Não, a casa revisora ela pode rejeitar o projeto de lei. Não, perdão. Quando ela aceita, mas ela faz mudança e aí volta para a casa iniciadora. Sim. Aí a casa iniciadora veta algumas partes que foram feitas pela casa revisora. Não pode fazer E nada. vai direto para o presidente. Mas a casa revisora não pode fazer nada em relação a isso? Não. Tipo, só tem que aceitar que foi vetado e já era? Por isso que é o papel preponderante da casa iniciadora frente à casa revisora, entendeu? Quando eu digo que a casa iniciadora possui um papel preponderante frente à casa revisora, é exatamente isso que eu estou falando para vocês, entendeu? Que se a casa iniciadora rejeitar as mudanças feitas pela casa revisora, a casa revisora não pode fazer nada. Entendeu? Então, entenderam isso? Bom, projeto de lei aprovado no Congresso Nacional segue para sanção ou veto do presidente da República. Veja, o presidente da República ele deverá sancionar ou vetar o projeto de lei que lhe foi encaminhado, tá ok? O presidente da República, quando ele vai sancionar, o veto pode ser expresso ou tácito. Desculpa, gente. A sanção do presidente da República pode ser expressa, como pode ser tácita. O veto é sempre expresso. Então, projeto de lei aprovado no Congresso Nacional cai na mão do presidente da República. Faz. Ou ele sanciona expressamente, ou ele veta expressamente, de forma justificada, ou ele não faz nada. Se ele não fizer nada, o projeto de lei não vai ter sanção. Ele pode deixar na gaveta, eu vou deixar aqui na minha gaveta, aqui, a hora que eu sair da presidente da República, se o novo presidente entrar e quiser sancionar, ele sanciona, mas eu não vou sancionar. Pode fazer isso? Não. Por quê? Porque se o presidente da República, após o recebimento de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, não sancioná-lo expressamente ou vetá-lo, ele estará, após 15 dias úteis, tacitamente sancionado. Entenderam? Então, o presidente da República, quando recebe o projeto de lei aprovado pelo Congresso, ele tem que sancionar ou vetar, ele não pode ficar inerte. Aliás, ele até pode ficar inerte, mas no 15º dia útil da sua inércia, o projeto de lei vai ser considerado tacitamente sancionado, entenderam? Professor, mas para ele tomar essa decisão de sancionar ou vetar, ele tem um prazo, já que ele tem 15 dias, se ele não tomar decisão, vai ser sancionado? Esse é o prazo que ele tem, né? Em 15 dias, ou ele veta ou ele sanciona, entendeu? Tá, então ele tem um prazo de 15 dias para vetar ou sancionar. Se ele não tomar uma decisão, no prazo de 15 dias vai ser sancionado. Tacitamente. Tá. Entendeu? Exatamente isso. A República tem 15 dias para pensar na vida. Se nesses 15 dias ele não chegar a uma conclusão, quem cala consente. Então o projeto de lei vai estar tacitamente sancionado. Agora, se ele chegar lá e vetar,
Aí é diferente. Entenderam? A sanção tácita, gente, é justamente para evitar o presidente da República sentar em cima do projeto de lei e não sancionar. Vou comprar o carro? Se eu vou comprar o carro, tá com Covid. Entenderam? Porque, veja bem, o presidente da República ele pode muito bem pegar o projeto de lei, porque, veja bem, se ele vetar, o veto dele pode ser derrubado pelo Congresso. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, se ele pegar o projeto de lei, se ele falar assim, eu quero vetar, pô, mas se eu vetar, eu corro o risco do meu veto ser derrubado pelo Congresso. Então, quer saber de uma coisa? Eu não vou vetar e não vou sancionar. Vou sentar em cima desse projeto de lei aqui. A hora que eu sair da presidência da República, se o novo presidente quiser sancionar, ele sanciona. Isso não acontece. Por quê? Porque se em 15 dias úteis ele não sancionar expressamente ou vetar, ele estará tacitamente sancionado. Tudo bem? Agora, quando é de interesse do presidente da República, ele vai lá e sanciona. Aliás, geralmente, quando ele vai sancionar expressamente, ele faz uma solenidade, né? Ele chama lá, né? O Bolsonaro não chamou o cachorro lá, não foi? Ele não sancionou aquele projeto de lei que aumentava a pena para quem faz maltrato a cachorro, não chamou o cachorro lá, né? Chamou o cachorro lá, né? Ele levou o pitbull que não tem as patinhas traseiras, tadinho. Não, ele levou o cachorro lá, entendeu? Quando o projeto de lei é de interesse do governo, o governo não só o sanciona, mas como geralmente o sanciona com uma solenidade, entendeu? Para dar mais publicidade ainda, entendeu? Para tirar uma onda mesmo, estou sancionando o projeto de lei e tal, certo? Tudo bem? Agora, se ele não sancionar, após 15 dias úteis, e também não vetar, então ele vai estar tacitamente sancionado. Certo? Agora, olha só, se ele sanciona expressamente, ele mesmo, o presidente da República, vai encaminhar o projeto de lei para promulgação e publicação. Tudo bem? Agora, se ele não sanciona, se a sanção é tácita, ele pode falar, tá bom, eu não vou sancionar, está tacitamente sancionada, mas eu também não vou levar a promulgação e publicação. Olha só, se em 48 horas após a sanção tácita, o presidente da República não promulgar e mandar publicar a lei, o presidente do Senado tem que fazer. E se o presidente do Senado não fizer em 48 horas, quem o fará é o vice. Entenderam? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Bom, agora vamos lá. O veto. Gente, o veto, existem dois tipos de veto, tá? Existe o veto jurídico e o veto político. O que é o veto jurídico? É quando o presidente da República entende que o projeto de lei é inconstitucional. Vejam que no veto jurídico, novamente, nós temos um controle preventivo de constitucionalidade. Porque projeto de lei sem veto ainda não é lei. E o presidente da República vai lá, olha para ele e fala, opa, isso aqui para mim é constitucional, então eu vou vetar. Então, no momento em que ele veta, ele justifica o seu veto dizendo que para ele, presidente da República, aquele projeto de lei é inconstitucional. Tudo bem? Esse é o veto jurídico. Agora, se o presidente da República, apesar... Pois não. Eu posso entender de que o veto jurídico ele é uma matéria considerada contrária ao interesse público? Não, esse daí, quem está falando? É o Edson. Esse daí, Edson, é o veto político. Entendeu? Quando o presidente da República entender que o projeto de lei é contra os interesses nacionais, então ele vai proferir um veto político, entendeu? Entendeu?
Entendi, obrigado. Tá? Então, quando o presidente da República entende que o projeto de lei é contrário à Constituição e, portanto, veta, então ele vai dar o veto jurídico. Agora, quando o presidente da República entender que o projeto de lei, apesar de ser constitucional, é contrário aos interesses nacionais, a visão dele, presidente da República, então o veto dele será político. Tudo bem? E por que o veto tem que ser justificado, gente? Olha que interessante. O veto tem que ser justificado porque quando o presidente da República veta, em 48 horas ele tem que comunicar ao presidente do Senado Federal que ele vetou e ele tem que comunicar também quais são as razões do veto dele. E só mais uma coisa. O veto pode ser total ou parcial. O veto total é quando ele veta o projeto de lei de cabo a rabo. Ele veta integralmente. Aliás, o Bolsonaro fez isso, não fez outro dia? Outro dia, o Bolsonaro vetou integralmente um projeto de lei. O cabra tem que ser realmente macho para vetar um projeto de lei na integralidade. Né? Um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, né, é vetado na sua integralidade. É difícil acontecer, mas aconteceu. Agora, o projeto de lei ele pode ter apenas alguns dispositivos vetados. Entenderam? Que é o mais comum que acontece. Por exemplo, foi aprovado aquele projeto de lei lá do crime de crime de autoridade, lembra? Aí o Moro falou para o Bolsonaro: Bolsonaro, na minha opinião, você tem que vetar isso, aquele um e aquele outro. Aí o Bolsonaro vetou uma parte e não vetou a outra. Aliás, o dispositivo que fez com que o ministro Marco Aurélio soltasse aquele traficante era um dos dispositivos que o Moro falou para o Bolsonaro vetar, e ele não vetou. Ok? Então é muito interessante isso. O veto pode recair sobre um artigo, pode recair sobre um parágrafo, sobre um inciso, sobre uma linha. Agora, eu não posso vetar meia linha, meio parágrafo e meio inciso. Ok? Ou eu veto o inciso todo ou eu não veto. E por que não posso vetar meio inciso, meio parágrafo? Eu não posso fazer isso porque se eu fizer isso, eu posso alterar o sentido do inciso. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos um projeto de lei que está lá, inciso 1. Não é permitido fumar nas universidades. Se ele vai lá e veta o não, como é que vai ficar o dispositivo? É permitido fumar nas universidades. Então, ou ele veta tudo, ou ele não veta nada. Entenderam? Bom, o veto, se ele for integral, todo o projeto de lei vai voltar para o Congresso Nacional. Agora, olha só que interessante. Se o veto for parcial, o projeto de lei sem os artigos vetados, porque os artigos vetados devem ficar aparecendo vetado, 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 ele vai seguir para promulgação e publicação, entendeu? Então, a lei vai ser publicada e todos os dispositivos vetados pelo presidente vai aparecer vetado. Não vai ter o texto, vai ter vetado, entendeu? Artigo 1, tal, artigo 2, tal, artigo 3, vetado, artigo 4, vetado, artigo 5º. Volta para o Congresso Nacional. E olha que interessante. Quem é que vai analisar o veto? A Câmara dos Deputados ou o Senado? Na verdade, o veto deve ser analisado em 30 dias pelo Congresso Nacional reunido unicameralmente. Ou seja, reúne-se deputados e senadores. E aí eles vão derrubar o veto se eles conseguirem a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional reunidos unicameralmente. Entenderam? E aí, gente, se o veto for mantido, fica a lei do jeito que está. Se o veto for derrubado,
aí esses vetos, né, esses dispositivos que foram vetados, mas cujos vetos foram derrubados, eles vão ser promulgados e publicados e eles vão ser acrescidos àquela lei. Tudo bem? Sim ou não? Professor, só vai para o Congresso se for vetado tudo. Não, veja bem. E aí que tá. Se for vetado tudo, aí todo o projeto de lei volta para o Congresso, concorda? Porque foi tudo vetado. Uhum. Assim, só volta o que foi vetado. Entendeu? Se tudo for vetado, vai voltar tudo. Agora, se somente um dispositivo ou dois dispositivos foram vetados, então somente esses dispositivos vetados é que vão voltar. Só que daí os outros que não foram vetados, eles seguem para publicação, para promulgação e publicação. Entenderam? E aí, se esses que foram vetados tiverem o veto derrubado, aí eles vão ser promulgados posteriormente e vão ser enxertados na lei. Entenderam ou não? Sim. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Posso passar para frente? Por enquanto, não. Tá. Então, na verdade, isso aqui era o resquício da aula passada, tá? Que a nossa aula começa, na verdade, agora. Porque eu vou falar de diferença entre lei ordinária e lei complementar. Gente, o que é maioria? Uma lei, para ser aprovada, ela precisa da maioria, não precisa? Só que daí eu tenho maioria simples e tenho maioria absoluta. Tá ok? Não é isso? Mas antes de eu falar da maioria simples e da maioria absoluta, eu quero que vocês me digam o que é maioria. Alguém sabe me dizer? Uma coisa que tem mais que a metade do total? 50% mais um? Então, cara. Me ajuda eles aqui. Veja, a maioria é ter mais que a metade. Vejam só. Se o meu número for par, a maioria vai ser metade mais um. Ó, a minha casa legislativa tem 20 membros. Qual é a metade? 10. Mais um? 11. Então, aí, nesse caso, a maioria é a metade mais um, concorda? Agora, se a minha Câmara tiver 21 membros, qual que é a metade de 21? 10,5. 10,5? 11. Vocês concordam que com 11 eu já tenho a maioria? Mas 10,5 mais 1 não dá 11,5? Então vejam que aqui a maioria não é a metade mais 1. Estão entendendo? Repito, se o número for par de membros, então a maioria é a metade mais 1. Agora, se o número for ímpar, a maioria será o primeiro número inteiro superior à metade. 21 membros. A metade é 10,5. Qual é o primeiro número inteiro superior à metade? 11. Então, com 11 votos, já tem a maioria. Dúvidas? Senado Federal. 81 membros. Qual é a metade? 40,5. Então, com 41 já não tem a maioria? Se aqui fosse a metade mais 1, 40,5 mais 1 é 41,5. Eu precisaria de 42 votos, concorda?
Então, veja, se eu perguntar na prova o que é maioria, e você colocar que a maioria é metade mais 1, está errado. Porque a maioria é a metade mais 1 só quando o número é par. Porque quando o número é ímpar, a maioria é o primeiro número inteiro superior à metade. Entenderam? Agora, o que é entendido o que é maioria? Vamos lá. O que é maioria simples, o que é maioria absoluta? Gente, na Câmara dos Deputados, nós temos 513 membros. E no Senado Federal, 81. Para iniciar uma sessão de votação, eu tenho que estar todos presentes? Claro que não. Eu não preciso de todos presentes para iniciar a sessão de votação. É claro que eu preciso de um número mínimo de presentes para iniciar a votação, mas eu não preciso de todos presentes. Então, olha só, maioria simples é a maioria do número de presentes à sessão de votação. Maioria absoluta é a maioria do número de membros da Casa Legislativa, independente do número de presentes à sessão de votação. Então, vamos lá. Câmara dos Deputados, 513 membros. A metade, 256,5. A maioria, 257 votos. Teve início a sessão de votação. 400 presentes. Para aprovar uma lei complementar, que requer maioria absoluta. Dos 400 presentes, quantos votos eu tenho que ter? 257. E se tiverem 350 presentes? 257. E se tiverem 500 presentes? 257. Então, veja, na maioria absoluta, o quórum de votos exigido, ok? É o mesmo, independente dos presentes. Pode ser que tenha poucos presentes e aí não tem início a sessão legislativa. Isso é uma outra história. Mas estando presentes, tá? Então, quando começa a votar, eu sempre vou precisar de 257 votos. Que eu sempre vou precisar da maioria absoluta. Que é a maioria do número de membros. A sessão membros do Poder Legislativo, da Casa Legislativa. Agora, por outro lado, se eu estiver aprovando uma lei ordinária, que requer maioria simples, se eu tiver 400 presentes, quantos votos eu preciso? 201. Se tiver 500 presentes? 251. Se tiver 450 presentes? Ô, pessoal, agora calma aí, tem que pensar. Quantos? 226. Então, eu pergunto, é mais fácil aprovar por maioria simples ou por maioria absoluta? Simples. Por maioria? Simples. Por maioria simples, né, pessoal? Porque a maioria simples basta a maioria de presentes à sessão de votação. A maioria absoluta, independente do número de presentes, eu sempre vou precisar da maioria do número de membros da Casa Legislativa. Entenderam? E aí, eu já falei, repito mais uma vez, essa é uma das principais diferenças no aspecto formal entre lei complementar e lei ordinária. Porque a lei ordinária, para ser aprovada, requer maioria simples. E a lei complementar, para ser aprovada, requer maioria absoluta. Tudo bem? Gente, o que eu ganho se o projeto, se um assunto for tratado por lei ordinária e lei complementar? Pô, achei uma laranja aqui, ó. Eu vou comer ela. Não vai dar certo dar aula e comer laranja. Gente, dá uma olhadinha nesse slide aqui, ó.
Presta atenção. Se um determinado assunto for tratado em sede de lei ordinária, para revogar esse assunto, para alterar esse assunto, eu preciso de maioria simples. E por isso nós vamos dizer que a lei ordinária ela é flexível. Agora, se o assunto for tratado por lei complementar, eu já preciso de maioria absoluta. É mais difícil, semi-rígido. Agora, se o assunto for objeto da Constituição Federal, aí, meu irmão, 2 casas, 2 turnos, 3/5. Aí é mais difícil ainda. Nós vamos dizer que isso aqui é rigidez. Agora, se o assunto for tratado na Constituição Federal e for uma cláusula pétrea, aí elas não podem ser abolidas. Não pode nem tender a aboli-las. Vejam, quando eu saio da base e vou para o ápice da minha pirâmide, o que eu ganho? Segurança jurídica. O que eu estou ganhando aí é nada mais, nada menos do que segurança jurídica. Por que eu estou ganhando segurança jurídica? Simples. Porque um assunto tratado em sede de lei ordinária, ele é facilmente revogado pela maioria simples. É simples. Vou lá, maioria simples, faço, reúno lá, voto e revogo. Agora, se for tratado em sede de lei complementar, aí já é mais difícil, porque daí requer maioria absoluta. E se tiver na Constituição? Pô, aí é mais difícil ainda, porque aí é 2 casas, 2 turnos, 3/5. E se for uma cláusula pétrea? Aí não pode nem abolir. E eu tenho um exemplo simples para vocês. Vocês conhecem o 13º salário? Onde é que o 13º salário está previsto? Onde é que ele está nessa pirâmide aqui? Lei ordinária, não é? 13º salário? Vai na CLT? Peraí, eu não lembro. Constituição Federal, professor? Está na lei complementar? São direitos sociais de educação, são direitos trabalhadores, urbanos e rurais. Na Constituição? 13º salário com base na remuneração integral no valor da aposentadoria. Então, preste atenção, gente. Olha que interessante. Se o 13º salário estivesse aqui numa lei ordinária, ficava fácil revogá-lo, não ficava? Não é que ficava fácil revogá-lo, mas era mais simples revogá-lo, porque bastaria uma maioria simples. Se o 13º salário tivesse em lei complementar, já fica mais difícil. Se o 13º salário tivesse na Constituição, fica mais difícil ainda. Agora, como o 13º salário está na Constituição e é entendido como uma cláusula pétrea, porque é um direito fundamental do trabalhador brasileiro, então eu diria que ele não pode ser abolido. Ele tem a segurança jurídica máxima. É por isso que quando eu ouço na televisão, vai acabar com o 13º salário, eu dou risada. Porque não pode. Agora, se derrubarem essa Constituição e fizerem outra, e tirarem o 13º da Constituição, e deixar ele só na CLT, e depois ir lá e revogar esse dispositivo da CLT, aí você derruba, concorda? Entenderam? Só que daí, meu irmão, é revolução. Aí está quebrando a ordem jurídica vigente. Porque pela ordem jurídica vigente hoje, estabelecida pela Constituição Federal de 88, o salário mínimo é uma cláusula pétrea e, portanto, não pode ser abolido. Entenderam? Há quem diga que isso é bom, que o 13º tem que ser abolido mesmo. Não sei. Tá? Certeza que não faz parte do proletariado. Quê? Certeza que as pessoas não fazem parte do proletariado, da galera assalariada. Então, mas veja bem,
o 13º salário movimenta as compras de Natal? Muito. Então, meu pai tem loja, né? Eu lembro, Natalzão, trabalhava com ele lá, dava dia 20 lá, que a turma recebeu a segunda parcela do 13º, bombava a loja, então não era bom para ele? Tudo bem, ele tem que pagar 13º salário para os funcionários dele. Mas, por outro lado, o dinheiro que é injetado na economia com o 13º salário movimenta a economia. Então é muito contraditório. Eu também nem quero entrar nesse debate com vocês agora, tá? Eu quero dizer o seguinte, veja o perigo de se fazer uma nova Constituição. Se você faz uma nova Constituição e tira o 13º salário da Constituição ou acaba com cláusulas pétreas, você derruba isso, entendeu? Então, fazer uma nova Constituição, gente, é criar uma nova ordem jurídica. E isso é inconstitucional, ao extremo. Ok? Mas, Brasil, tudo é possível. Eu sempre digo que, se quiserem fazer uma nova Constituição, nós, que estudamos o direito, nós é que temos que brigar, gente. Tá? Nós é que temos que brigar para mostrar para a população a importância da nossa Constituição. Professor, pois não. No meu ponto de vista, se isso acontecer, é acabar com o Brasil, viu? Porque o pessoal que está lá em cima, a maioria não tem um suporte para poder melhorar uma Constituição. A Constituição, a melhor que nós tivemos foi essa, até o momento, né? Então, se derrubar essa Constituição, nós estamos ferrados. Já pensou fazer uma Constituição feita por esse monte de corrupto que tem lá em cima? Aí nós estamos ferrados de verdade. Então nós temos que fazer o máximo para que isso não aconteça. Nós temos que zelar por ela. Esse é o meu ponto de vista, né? Tá certo. Eu não sei quem está falando aí, mas assim... É o Valdeci. Isso é cultural, Valdeci. É verdade. Cultural, porque... Vai lá nos Estados Unidos e fala nos Estados Unidos que vai derrubar a Constituição deles e fazer uma outra para você ver. Os caras dão porrada em você. Entendeu? Mas vai lá nos Estados Unidos e fala para os Estados Unidos que você vai derrubar a Constituição deles. Aliás, essa ideia saiu pelo líder do governo, né? O líder do governo saiu com essa ideia, mas ele foi tanto criticado que depois ele quis se recuar. Ele quis achar que era uma opinião dele, porque ele foi muito, muito criticado. Como, na verdade, não era para menos, né? Tá entendendo? Mas depois ele falou que foi a opinião dele. Mas não deixa de não estar incentivando para ver se ganha força para poder derrubar a Constituição. Essa é a opinião deles e de muitos que tem lá em cima, né? Na verdade, às vezes eles soltam essas ideias para ver a reação, entendeu? Isso. Aí, quando vê se o povo abraçar, já era. Exatamente. Entendeu? Aí, se a reação é muito negativa, eles recuam, entendeu? Sim. Mas eu acho que não... Sei lá, eu tenho certeza que é inconstitucional, cara. Não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. Completamente constitucional. Agora, ninguém vai peitar e vai fazer isso mesmo, e vai acabar com a Constituição e vai enfiar uma outra goela abaixo, Aí não sei, porque já aconteceu várias vezes no Brasil, né? Sim. Entendeu? Então, eles estavam ameaçando. Teve uma época que eles estavam ameaçando até, na verdade, estavam ameaçando até, no caso, intervenção militar, né? Que também foi criticado, mas se não houvesse crítica, os caras já tinham até tentado derrubar ela. Tá entendendo? Cara, mas eu não sei, o militar tomar o poder aqui, não sei se vale a pena para ele, porque ele vai tomar o poder, entendeu? Não sei se tem clima, espaço para isso, entendeu? Na verdade, eles estão no poder, né? Sim. No governo lá só tem militar, cara. No meu ponto de vista. E se o presidente da República cair, quem assume o vice, que é um militar também, quer dizer, eu acho que a situação para os militares hoje está bem tranquila. Mas o Bolsonaro, que a pretensão dele seria, na verdade,
ele pretendia mesmo fazer isso, tá entendendo? É que ele foi muito criticado, mas que ele ama a ditadura militar, ele ama. Só que ele gostaria mesmo de voltar a caminhar para trás, de implantar a ditadura militar no país. É que ele não achou força, ele foi muito criticado, né? Porque só quer caminhar para trás, né? Não, então, mas daí ele comete crime de responsabilidade, né? Falar um negócio desse, Sim, né? verdade. É crime de responsabilidade, tá? Então, vamos voltar para a aula aqui. Professora, eu tenho uma dúvida. Pois não, Ana. As cláusulas pétreas, elas podem ser emendadas para aumentar os direitos, não podem? Ó, a Constituição, como nós vimos na aula passada, ela diz que emenda à Constituição não pode tender a abolir as cláusulas pétreas. Acrescentar novas cláusulas pétreas pode, tá? E aí, quando para acrescentar, ela segue as mesmas regras da emenda, como se fosse normal? 2 casas, 3 turnos, 2 casas, 2 turnos. Ah, tá. Obrigada. Inclusive, Ana, vou contar um segredo para você. Muitas vezes o Brasil celebra tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que são direitos fundamentais. E para que esses tratados sejam integralizados na Constituição como cláusula pétrea, o decreto legislativo votado pelo Congresso Nacional que referenda esse tratado tem que ser votado por 2 casas, 2 turnos e 3/5, entendeu? Porque daí ele vai ser como se fosse a parte da Constituição. Ah, entendi. Entendeu o que eu falei? Entendi. Então, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Apesar de tratar de direitos trabalhistas, que em tese seriam direitos fundamentais, o decreto legislativo que o introduziu no ordenamento jurídico brasileiro, ele não foi votado com o mesmo solenidade que a emenda à Constituição. Então, o Supremo fala que ele não é cláusula pétrea. Agora, o Pacto de Nova York, a Convenção de Nova York, que trata dos direitos das pessoas portadoras de deficiências, o Congresso Nacional referendou esse tratado com um decreto legislativo aprovado pela maioria por 3/5 em 2 turnos e 2 casas. Aí, essa convenção se tornou cláusula pétrea. Tudo bem? E daí, se não fosse aceito, ele seria só uma emenda à Constituição? Não, se não fosse aceito, ele não seria nada. Ele não entra em vigor. Entendi. O Tratado Nacional só entra em vigor no Brasil e referendado pelo Congresso Nacional. Entendi. Bom? Mais alguma pergunta aí, gente? Bom, vamos voltar aqui para a gente não perder o fio da meada. Então, presta atenção, hein? Quais as diferenças entre uma lei complementar e uma lei ordinária? A doutrina vai falar em diferenças no aspecto formal e diferenças no aspecto material. Quais são as diferenças no aspecto formal? Basicamente, são 2. Primeiro é a sequência da numeração. Gente, vocês sabem que todas as leis, elas têm uma sequência de numeração, não sabem? Então, olha só, a sequência de numeração de uma lei ordinária não se confunde com a sequência de numeração de uma lei complementar. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Dá para vocês verem? Tá dando? Então, olha aqui, ó. Lei 14.075. Olha que interessante. Promulgada em 22/10 de 2020 e publicada no dia 23/10. Aí fica aquela perguntinha para vocês, né? Quando é que a lei passa a existir? Na promulgação ou na publicação? Né? Olha aqui, ó. Lei 14.074, de 14/10, publicada 15/10. Você vê que a lei ela é promulgada num dia, publicada no outro. Aqui, ó, tem uma lei que ela foi publicada, foi promulgada num dia
e ela foi publicada só depois do final de semana, tudo bem? Cadê? Aqui, ó. Eu vi hoje de manhã. Bom, tá aí para cima. Aí. Agora, olha as leis. Olha, tem 14.075 leis nesse país, hein? Lei pra caramba, né? Agora, olha a lei complementar. A numeração, ó. 175, de 23/9, publicada 24/9. Entenderam? Então, olha só, a numeração da lei complementar é diferente da numeração da lei ordinária. Tudo bem? Então, na verdade, gente, a lei ordinária, o nome dela não é lei ordinária, fala apenas lei número tal. Quando tiver lei número tal, você já sabe que é ordinária. Porque quando for lei complementar, vai aparecer assim lá, ó. Lei complementar número tal. Tudo bem? Entenderam isso? Então, beleza. Então, vamos lá. A sequência de numeração da lei complementar não se confunde com a sequência de numeração da lei ordinária. Agora, do ponto de vista formal, nós temos também mais uma outra diferença, que é o quórum para aprovação. Lei ordinária só pode ser aprovada por maioria simples. Aliás, lei ordinária, para ser aprovada, basta a maioria simples, ou seja, basta os votos da maioria dos presentes à sessão de votação. Já a lei complementar, para ser aprovada, requer maioria absoluta, ou seja, requer a maioria do número de membros da Casa Legislativa, independentemente do número de presentes. Entenderam? Bom, isso aí vocês já sabiam. Agora, eu quero saber de vocês qual é a diferença entre lei complementar e lei ordinária no aspecto material. Gente, uma das características da nossa Constituição Federal é o fato de que, muitas vezes, a Constituição Federal ela estabelece o princípio e ela fala que esse tema, né, esse princípio que ela estabeleceu, vai ser regulamentado por lei. Então, vamos pegar um exemplo para vocês aqui, ó. A lei, aqui, ó, esse artigo aqui, ó. Artigo 5º. Cadê onde eu estava? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras coisas, as seguintes. Então, vejam só. A Constituição está estabelecendo um princípio de direito penal, qual seja a individualização da pena. Tudo bem? Agora, quem é que vai regular a pena? Adotando a pena privativa ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direito. Então, veja, a Constituição ela estabelece o princípio da individualização da pena e estabelece quais são os tipos de pena. Agora, quem é que vai regulamentar isso e vai disciplinar a pena? A lei ordinária. Por que a lei ordinária? Porque só vai ser complementar quando a Constituição disser que é complementar, não é? Esse é um dos maiores erros que vocês cometem. Nada disso, Rosa. A Constituição fala, ela quer lei. Não importa se é lei ordinária ou se é lei complementar. O que a Constituição quer é uma lei regulamentando a pena. Se o Congresso Nacional vai adotar uma lei complementar ou vai adotar uma lei ordinária, esse é o problema dele. É claro que aqui, como a Constituição não exige lei complementar, é claro que o Congresso Nacional tende a elaborar uma lei ordinária, que é muito mais fácil de ser aprovada que uma lei complementar. Mas, não obstante a Constituição falar lei, pode muito bem o Congresso Nacional adotar a lei complementar. Entenderam?
Sim ou não, pessoal? Vamos lá, dúvidas? Entenderam o que eu estou falando? Agora. Fala, Isabela. Não entendi essa dúvida. Dá um mute no seu áudio, por favor. Agora, para determinados assuntos, para determinadas matérias que a Constituição Federal reporta da máxima importância, então a Constituição Federal vai dizer que aquele assunto vai ser tratado não por lei, mas vai ser tratado por lei complementar. Na hora que a Constituição falar que determinado assunto tem que ser votado em lei complementar, aí esquece. Aí não pode ser ordinário. Aí aquela matéria, aquele assunto, só poderá ser objeto de lei complementar. Estão entendendo? Então, olha aqui, ó. Os territórios federais. Ó, os territórios federais integram a União. E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Opa! O que a Constituição fez? Reservou a matéria à lei complementar. Agora, aqui não tem escolha do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional quiser tratar desse assunto, ele tem que elaborar uma lei complementar. Entenderam ou não? Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Olha lá. Compete privativamente à União legislar sobre. A Constituição está falando qual lei é? Não. Então, se a Constituição não está falando qual lei é, pode ser qualquer uma, concorda? Pode ser ordinária, pode ser lei complementar. Pode até ser lei delegada. A Constituição não está, ela quer lei. Agora, como ela não reservou esse assunto à lei complementar, então é claro que nessas hipóteses o Congresso Nacional tende a ir por lei ordinária, que é mais fácil. Mas não que ele seja obrigado a fazer isso. Agora, se a União quiser delegar aos estados, ao Distrito Federal, legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22, aí vai ter que ser uma lei complementar. Estou dando aula, viu? É laranja. Estou dando aula, viu? Você está atrapalhando a minha aula, senhorita. É com gás, Edu. É com bolinha. Né? Entenderam, gente? Então, olha só. Esse artigo 22 ele é muito interessante, né? Porque ele fala aqui, ó. Compete privativamente a União legislar sobre. Bom, compete privativamente legislar sobre. Que lei que é? Ele não fala, então qualquer lei basta. Agora, no parágrafo único, ele fala: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a esse artigo. Aqui está exigindo lei complementar. Então, se a União quiser delegar aos estados, obrigatoriamente vai ter que fazer uma lei complementar. Mas, para a União legislar sobre as matérias, não precisa lei complementar. Basta uma lei ordinária. Mas, se mesmo assim o Congresso quiser elaborar uma lei complementar, ele pode. Dúvidas? Isso não é fácil entendido de primeira. Dúvidas, pessoal? Todos? Por enquanto, não. Estão entendendo? Então, vejam só. Com relação à matéria, a diferença que há é a seguinte: a Constituição Federal ela pode determinar
que determinados assuntos, que determinadas matérias só sejam tratadas por lei complementar. Quando que a Constituição faz isso, pessoal? Por que a Constituição aponta o dedinho dela e fala aqui só lei complementar? Por quê? Porque é mais difícil derrubar e mais difícil de ser aprovada? Então, o que a Constituição quer conferir a esses assuntos? Para garantir a segurança jurídica. Ela quer garantir mais segurança jurídica, exatamente isso. Então, veja só, quando determinado assunto para a Constituição Federal é muito importante, e a Constituição Federal quer dar mais segurança jurídica para esse assunto, então a Constituição Federal vira e fala, opa, aqui só vai se for por meio de lei complementar. Entenderam? É por isso que eu tenho que voltar naquele meu slide, ó. Aqui, ó. Quando... Opa, obrigado, viu, filho? Então, olha só. Quando a Constituição Federal quer conferir a um determinado assunto uma segurança jurídica maior, ela diz que aquele assunto só pode ser tratado por lei complementar. Porque daí, para aprovar aquele assunto, precisa de maioria absoluta. E outra coisa, hein? Matéria reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Então, vamos lá, gente. Se o 13º salário fosse previsto em lei ordinária, o presidente Bolsonaro poderia editar uma medida provisória e poderia suspender o pagamento do 13º salário. Agora, se 13º salário fosse uma matéria reservada à lei complementar, aí o presidente Bolsonaro não poderia editar uma medida provisória tratando do 13º salário, entenderam? Então, veja, as matérias reservadas à lei complementar possuem uma segurança jurídica maior por duas razões. Porque, primeiro, que a lei complementar, para ser aprovada, requer maioria absoluta. E segundo, que matéria reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Entenderam isso aí? Dúvidas, senhores? Não é possível. Não é possível que vocês não tenham dúvida. Posso fazer uma pergunta para vocês, então? Posso fazer uma pergunta? Lei complementar, por ser provada por maioria absoluta, é superior à lei ordinária, aprovada por maioria simples? Não. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Lei ordinária, aprovada por maioria simples, pode aprovar uma lei complementar aprovada por maioria absoluta? Lei ordinária, aprovada por maioria simples, pode revogar uma lei complementar aprovada por maioria absoluta? Não? Então vejam, gente. Lei lei ordinária tem o mesmo patamar? Então, essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Essa é a resposta que eu quero. A internet minha tá boa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Lei complementar é superior à lei ordinária? Lei ordinária pode revogar a lei complementar? Não. Como é que uma lei ordinária aprovada por maioria simples pode revogar uma lei complementar aprovada por maioria absoluta? Não pode. Pode, Ana. O cara ainda está pensando aqui, ó.
Gente, presta atenção. A lei complementar, ela foi criada no nosso ordenamento jurídico através de uma emenda à Constituição de 67, tá? Se não me engano, a emenda 15. Não tenho certeza, tá? Mas até a Constituição de 67, até essa emenda à Constituição de 67, não existia lei complementar. Quando a lei complementar foi inventada e foi determinado que a lei complementar, para ser aprovada, se exige maioria absoluta, a doutrina, de cara, saiu falando que lei complementar é superior à lei ordinária. Então, a doutrina falou assim, calma aí, se lei complementar, para ser aprovada, requer maioria absoluta, ela não pode ser revogada por lei ordinária. Estão entendendo? Sim ou não? Então, veja só. Sim. Essa corrente doutrinária, ela olha para onde? Ela olha para o aspecto formal. E ela fala assim, a lei complementar, independente da matéria que ela trata, como ela é aprovada por maioria absoluta, em nenhum caso ela pode ser objeto, ela pode ser revogada por lei ordinária. Tudo bem? Então, olha só, para esta corrente doutrinária, tendo em vista o aspecto formal da lei complementar, maioria absoluta, jamais uma lei complementar poderá ser revogada por uma lei ordinária, que é aprovada por maioria simples, independente da matéria nela tratada. E olha, essa corrente doutrinária foi acatada pelo STJ, que formulou até a súmula 276. Só que a matéria parou no Supremo Tribunal Federal. E a doutrina evoluiu, gente. E a doutrina passou a dizer que uma lei ordinária pode sim revogar uma lei complementar. Sabe quando? Quando a lei complementar não tratar de um assunto reservado a ela. Então, olha só, a doutrina passou a falar o seguinte, bom, tudo bem, lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Lei ordinária é aprovada por maioria simples. Agora, se o Congresso Nacional aprovar uma lei complementar por maioria absoluta, mas se essa lei complementar não tratar de um assunto reservado a ela, vocês concordam que essa lei complementar é complementar no aspecto formal, mas ela não é complementar no aspecto material? Não é que é a lei complementar constitucional. Por quê? Porque ela trata de uma matéria que não é reservada a ela. Aí a doutrina começou a dizer que, nesse caso, a lei complementar pode ser revogada por uma lei ordinária. Entenderam? Dúvidas? Então, olha só. Então, não existe nenhuma hierarquia dentro dessas leis, nenhuma. Tipo, elas só tratam um assunto diferente e mesmo, e, tipo assim, elas só não podem invadir um campo uma da outra, tipo isso. Tipo... Não há necessariamente distinção hierárquica para uma lei ordinária e uma lei complementar. Não é porque uma lei é complementar e a lei ordinária que uma seja superior à outra, tá, Hannah? Não é isso. Agora, a lei ordinária ela não pode invadir o campo reservado à lei complementar. Agora, se a lei complementar tratar de um assunto que não é reservado a ela, nada impede a lei ordinária de revogá-la. Porque, na verdade, aquela lei complementar é apenas complementar no aspecto formal. Porque no aspecto material ela é ordinária, porque ela trata de um assunto que não é reservado à lei complementar. Entenderam, pessoal? Olha, isso aqui é difícil pra caramba, hein? Quem não entendeu, pergunta. Pergunte agora ou chore na hora da prova. Mas a prova online, puta. Professor, mas eu estou lendo aqui o artigo 59 da Constituição Federal
e diz que trata do processo legislativo uma lei ordinária que não pode revogar uma lei complementar. Lê para mim o artigo. 59. Lê aí, cara. Onde é que está escrito isso na Constituição? 59 da Constituição Federal, que trata do processo legislativo, uma lei ordinária não pode revogar uma lei complementar, tendo em vista o respeito ao princípio da hierarquia das normas e, consequentemente, ao princípio do devido processo legal, inscrito no inciso... Você está lendo isso, cara? Na Constituição, você não está lendo isso. Está lendo o artigo de alguém, né? Isso, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal? Isso. Lê aí, então, vai. Lê aí. Artigo 59 da Constituição Federal, que trata do processo legislativo, uma lei ordinária que não pode revogar uma lei complementar, tendo em vista o respeito ao princípio da hierarquia das normas e, consequentemente, ao princípio do devido processo legal. Decisão do Supremo? Bom, foi o que eu encontrei aqui. Decisão aonde, cara? Põe na tela aí pra gente aí. Ó, é assim. Para o Supremo Tribunal Federal, se a lei complementar tratar de uma matéria reservada a ela, a lei ordinária não pode afrontá-la. Mas, se uma lei complementar tratar de uma matéria não reservada a ela, aí ela pode ser revogada por lei ordinária. Entendeu? Sim ou não? Entendi. Não está lendo o STJ, não? Ah, tá aqui, ó. 59 da Constituição. Isso aqui que você leu, né? Que tá, uma lei ordinária não pode revogar uma lei complementar, tendo em vista o respeito ao princípio da hierarquia das normas. Então, não pode revogar. Eu não sei de onde esses caras tiraram isso aqui, cara. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado. Esse enunciado tá errado. Porque isso daqui, ó, constitucionalidade, tá vendo? Ó, recurso extraordinário, constitucionalidade tributário, contribuição à Seguridade Social, revogação da Lei Complementar número 84, pelo artigo 9 da Lei Ordinária número 8.716. Constitucionalidade, precedentes. Ou seja, o que a emenda está dizendo? Que a lei, por que a Lei 9.876 pode revogar a Lei Complementar número 84? Porque a Lei Complementar número 84 trata de uma matéria que não é reservada pela Constituição à Lei Complementar. Entendeu? Exatamente o que o senhor já havia dito. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está aqui em cima. Aqui, ó. Tem outra decisão aqui, ó. Agravo do instrumento tributário, contribuição de seguridade social, COFINS, revogação de isenção por lei ordinária, possibilidade, precedentes, tá vendo? Então, nesse caso aqui, é o seguinte, a lei complementar, ela deu isenção a COFINS. Veio a lei ordinária e cassou a isenção. Pode a lei ordinária revogar a isenção conferida por lei complementar? Pode. Por quê? Porque a isenção não é matéria reservada à lei complementar. Entenderam? Então, pelo entendimento da doutrina e pelo entendimento do STF, uma lei ordinária pode sim revogar uma lei complementar,
desde que a lei complementar trate uma matéria não reservada a ela pela Constituição Federal. Entenderam? E esse entendimento do STJ fez com que esse entendimento do STF fez com que o STJ revogasse a sua súmula 276. Quer ver a súmula 276 para provar para vocês que eu estou falando a verdade? Não estou mentindo? Eu ponho para vocês aqui, ó. Súmula. Estou duvidando, não. STJ. Hã? Estou duvidando, não. Não, eu mostro para você. Aqui, ó. Súmula 276. Ó, as sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas a COFINS. Tá vendo? E aí depois você vai ver aqui, ó. Julgando o AR tal, sessão tal, a primeira sessão deliberou pelo cancelamento da súmula. Por que cancelou a súmula? Porque o STF foi lá e falou sim, que não, que a lei ordinária pode se revogar. Gente, tinha um amigo meu, que tem um escritório de advocacia, quando o STJ disse que estava isento da COFINS, ele falou, Murad, eu vou entrar com ação. O STJ sumulou, agora não tem mais erro. Eu falei, cuidado, hein? Tem o STF ainda. E aí o STF veio e mudou a história. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Bom, agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Medida provisória, se aprovada pelo Congresso Nacional, é convertida em que espécie de lei? Lei ordinária? Lei ordinária. Perfeito, Yasmin. Muito bom. Lei ordinária. Então, eu vou perguntar a vocês. Medida provisória, se aprovada pelo Congresso Nacional, é convertida em lei ordinária. Medida provisória revoga dispositivo de lei? Medida provisória suspende a eficácia de dispositivo de lei que lhe seja contrário, tudo bem? Sim. Por quê? Porque se a medida provisória for convertida em lei ordinária, aí a lei ordinária vai revogar o dispositivo da lei que é contrário à medida provisória. Concorda comigo? Vamos lá. Tem uma lei que fala é proibido fumar. Aí vem a medida provisória e fala é permitido fumar. Aquele dispositivo de lei que vedava o fumo está revogado? Não. Enquanto a medida provisória estiver em vigor, ele vai estar com a sua eficácia suspensa. Agora, se a medida provisória for convertida em lei, aí a lei, fruto da conversão da medida provisória, vai revogar aquele dispositivo de lei anterior que ele era contrário. Tudo bem? Entenderam isso? Então eu vou perguntar para vocês. Medida provisória pode suspender a eficácia de dispositivo de lei complementar? Acho que não. Mas, Yasmin, pelo entendimento do STF, a lei ordinária não pode revogar um dispositivo de lei complementar caso a lei complementar trate de um assunto não reservado a ela? Bom, se a lei ordinária pode revogar um dispositivo de lei complementar, desde que esse dispositivo da lei complementar trate de uma matéria não reservada a ela, por que a medida provisória não poderia suspender a eficácia do dispositivo de lei complementar caso essa lei complementar tratasse de uma matéria não reservada a ela? Entenderam meu raciocínio ou não, pessoal? Ó, preste atenção, hein? Se você se filiar àquela corrente doutrinária do STJ, que veja, não é porque o STJ perdeu que a súmula foi cancelada que não há possibilidade de voltar atrás, né? No Brasil, tudo é possível, não é isso? Então, atualmente, a tese aceita é a tese de que a lei ordinária
pode revogar uma lei complementar, desde que a lei complementar não trate de uma matéria reservada a ela. Essa é a tese hoje que ganhou o judiciário. Agora, há quem entenda ainda que não. Há quem entenda que lei ordinária jamais poderá revogar a lei complementar, que isso é um absurdo, só por causa do aspecto formal. Então, quem entende assim, vai entender também que a medida provisória jamais poderá suspender a eficácia do dispositivo de lei complementar. Agora, quem entende que uma lei ordinária pode sim revogar um dispositivo de lei complementar, desde que essa lei complementar trate uma matéria não reservada a ela, nesse caso, então, vai entender que a medida provisória também pode suspender a eficácia do dispositivo de lei complementar, desde, é claro, que essa lei complementar não trate de uma matéria reservada a ela. Entenderam? Gente, veja o artigo 62 da Constituição. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. Então, olha só. Se a matéria for reservada à lei complementar, é proibida de ter medida provisória. Olha só, a Constituição está dizendo o seguinte, ó. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. Agora, se a lei complementar tratar de uma matéria não reservada a ela, a medida provisória pode ser editada sobre aquela matéria e pode suspender a eficácia daquele dispositivo de lei complementar. Entenderam? A resposta, professora, a resposta aí seria depende, então? Depende do quê? Então, depende. Se a lei complementar ela não estiver falando sobre a matéria ela, pode sim a medida provisória revogá-la. E aí revogar não, brother. Desculpa, suspendê-la. Mas do contrário, naquela outra pergunta, é o mesmo se seguir essa corrente doutrinária a qual o STJ tem a tese, né? Então, olha só. Nesse estou lidando para vocês, nós temos duas teses doutrinárias. A primeira tese doutrinária olha para o aspecto formal. Então, a primeira tese doutrinária olha para o aspecto formal. Se é lei complementar aprovada por maioria absoluta, então ela é intocável por meio de lei ordinária e por meio de medida provisória. Eu vou ler para você aqui, Rose. Ó. Professor, Oi. Cita para mim, por exemplo, o nome de alguém dessa primeira doutrina. Hugo de Brito Machado. Como? Hugo? Hugo de Brito Machado. Obrigada. Então, olha só. Para essa corrente doutrinária, tendo em vista o aspecto formal da lei complementar, maioria absoluta, jamais uma lei complementar poderá ser revogada por uma lei ordinária, independentemente da matéria nela tratada. Mutatis mutandis, jamais uma medida provisória poderá suspender a eficácia de uma lei complementar, pois, se a medida provisória for aprovada, será convertida em lei ordinária. Se lei ordinária em nenhuma situação pode tocar numa lei complementar, então a medida provisória também não pode. É coerência do raciocínio. Entenderam? Agora, para a segunda corrente doutrinária, que ganhou a bênção do STF, para esse entendimento, não há necessariamente superioridade hierárquica da lei complementar sobre a lei ordinária, tendo em vista o aspecto formal, o que há é uma reserva de matéria. Logo, se a lei complementar não tratar de matéria a ela reservada, poderá sim ser revogada por lei ordinária. Mutatis mutandis, se uma lei complementar tratar de matéria que não lhe seja reservada, também poderá ter sua eficácia suspensa por medida provisória. Quem que é um desses doutrinadores da segunda tese, por favor? Geraldo Ataliba. Obrigada. Souto Maior Borges. Aliás, vou contar um segredo para você, Rose. Só para você. Obrigada. Sabe José Afonso da Silva?
Ele tem um livrinho que fala da aplicabilidade das normas constitucionais. Nas primeiras edições do livro dele, eu tenho aqui em casa. Ele falava que lei complementar, pelo aspecto formal, era superior à lei ordinária e jamais poderia ser revogada por lei. Ele mudou de ideia. Aí depois, nas últimas edições do livro dele, ele mudou de ideia. Daí ele até coloca lá, eu pensava assim, mas aí a doutrina evoluiu, principalmente por causa dos tributaristas, Geraldo Talibra, José Souto, Mauro Borges, e eu acompanhei a evolução da doutrina. Mas isso que é o bonito da vida, né? A gente nem sempre tem a verdade absoluta, cada um vai entendendo uma coisa. Desde que não prejudique muita gente, por isso que é bom ter doutrina, uma doutrina, outra doutrina, e assim nós vamos indo. Só há uma verdade absoluta no mundo. Todas as verdades são relativas. Tá certo. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não. Alguém tem alguma dúvida? É difícil isso, não é? Não é fácil não, hein? Eu pedi para vocês repetirem isso para mim daqui a 15 minutos, vocês não repetem. Confunde, tá? Até eu me confundo. Até eu. Quem sou eu, né? Estou 15 anos de papagaio aqui, repetindo esse troço aqui, né? Tudo bem? Professor, então se a gente se confundir na prova, mas falar para o senhor, tem um desconto? Eu tenho que analisar o que você escreveu na prova. Você fala para mim, é irrelevante. Agora, posso terminar de confundir a cabeça de vocês de vez? Nossa, pai do céu. Ó, presta atenção. Lembra da legislação concorrente? Sim ou não? Lembra? No âmbito da legislação concorrente, a União poderá editar normas gerais. E essas normas gerais vão ter superioridade hierárquica frente à legislação das demais pessoas políticas. Tudo bem? Direito urbanístico está aqui na legislação concorrente. A norma geral de direito urbanístico, a Lei 10.257 de 2001, ela é uma lei ordinária. E o plano diretor, né? A lei que estabelece o plano diretor do município de Taubaté é uma lei complementar. A Lei Ordinária Federal 10.257 é ou não é superior à lei complementar taubatiana? É. Entenderam? Veja, no âmbito da legislação concorrente, aí não importa se é lei ordinária ou lei complementar. Aqui, veja, a norma geral sempre vai ser superior hierarquicamente às leis das demais pessoas políticas. E eu tenho um caso, que acabei de falar para vocês, de uma lei, de uma norma geral vinculada por lei ordinária e de uma lei complementar que deve obediência a ela. Tudo bem? Lá no direito tributário, eu vou voltar nesse assunto com você. Beleza? Dúvidas, pessoal? Estudem isso. Assistam essa aula 10 vezes. Isso é extremamente difícil. Ok? Eu vou subir essa aula para vocês lá no canal, assim como vou subir também as aulas de mídia provisória. E aí, semana que vem, nós não vamos ter aula, que vocês vão ter a semana pedagógica. Quero prestigiar a semana pedagógica. Nós voltamos no dia 10 com a nossa última aula do semestre. Professor, os slides, o senhor consegue disponibilizar para a gente pelo WhatsApp, se o senhor mandar o arquivo? O slide é R$10. Tudo bem, acho que a sala concorda em fazer uma vaquinha. Ah, é para a sala toda? R$10 de para poder comprar. Nossa, pai do céu. Caramba. A gente é estudante, tudo quebrado, professor, não faz isso. É, verdade.
Eu vou contar uma história para você. Tem muito advogado quebrado por aí também, viu? Ah, meu Deus. Eu vou desistir. Eu já atendi meu primeiro novo cliente da pandemia, mano. É fácil não, viu? Tá difícil. Mas vai melhorar. Tenho fé que vai melhorar. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a vocês. O professor Antônio Gilberto os espera de braços